Bem, na aula de hoje vamos abordar a caracterização e emprego dos gêneros textuais. Textos instrucionais. Vamos ver então o que são os gêneros textuais e qual a sua importância. Então, de um modo geral, o que caracteriza os gêneros textuais são seus propósitos sociais. Então, para que fins comunicativos eles são utilizados? Sua comunidade discursiva. Normalmente um gênero ele vem atender a alguma demanda de uma comunidade discursiva. E regularidades organizacionais. Qualquer gênero ele é escrito ou ele é falado dentro de determinadas convenções linguísticas e de organização. Isso que caracteriza um gênero textual. Na aula de hoje vamos abordar textos instrucionais, tipos e características específicas. Vamos falar daqueles gêneros instrucionais que têm características próprias desse tipo de texto, embora inseridos numa comunidade discursiva que lhe dá um contexto diferente. O que seriam esses gêneros instrutivos? Por exemplo, pode ser uma receita culinária, bulas de remédio, manuais de instrução. Todos esses tipos de textos instrutivos são considerados com características de instrução. Quais são as características específicas desses textos instrutivos? Bom, primeiramente nós temos um imperativo, porque normalmente uma instrução pede que você faça alguma coisa. Ele ordena ou ele instrui a pessoa a fazer determinada coisa. Faça isso, não faça aquilo. Vamos ver então um texto que aborda como abrir uma garrafa de vinho. Vamos lá? Então, quais são as características desse texto? Em primeiro lugar, você tem os imperativos, como cut around the top of the bottle, para você cortar ao redor da garrafa. Hold your wine opener, você segura seu abridor de vinho. Pull the cork out gently, puxa a rolha gentilmente. Então, como você pode ver, necessariamente nós temos uma linguagem de instrução. Faça isso, como eu disse anteriormente, não faça aquilo. Mas esse texto ele está descontextualizado, porque qual é o objetivo exatamente dessas instruções? Qual é o público-alvo? Por que ele está escrito do jeito como ele está escrito? Como nós podemos saber isso? Só se ele estiver inserido dentro de um gênero. Né? Será que ele interessa? Será que ele é um texto mais específico para um sommelier? Ou talvez para uma dona de casa? Para um chefe de cozinha? Então, se nós soubermos que ele faz parte de um gênero, ou se nós soubermos que esse texto ele consta de uma garrafa de vinho, aí nós temos alguma ideia de para quem interessa e qual é o objetivo. De um modo geral, se ele está numa garrafa de vinho, logicamente, dependendo do tipo de vinho, nós sabemos se ele é um vinho mais culinário ou se ele é um vinho para ser apreciado. E dependendo da característica do vinho, do tipo de vinho, para quem entende do assunto, ele pode ser um vinho mais para as pessoas que apreciam o vinho, ou um vinho geral que a gente toma comendo uma pizza, por exemplo. Embora nós estejamos abordando os textos instrucionais, eles podem ser divididos em várias categorias, como, por exemplo, os textos instrutivos regulatórios, que levam as pessoas ou dão instruções a respeito de comportamentos específicos, como, por exemplo, recorrer de uma multa de trânsito. Temos também os textos instrutivos procedurais, que mostram às pessoas ou instruem as pessoas a um comportamento específico, como, por exemplo, trocar um pneu. Temos também os textos instrutivos prescritivos, normalmente escritos por especialistas, que mostram passo a passo como instruem as pessoas a determinados comportamentos específicos que têm que ser seguidos rigorosamente, como, por exemplo, a aplicação de uma injeção. E, finalmente, temos os textos instrutivos de aconselhamento, que são aquele grupo de instruções ou conselhos ou sugestões ou recomendações que são dadas às pessoas para ter um comportamento específico ou em resposta a alguma demanda, etc.
Vamos ver agora as características comuns a esses gêneros instrutivos, os vários tipos de gêneros instrutivos. Bom, primeiramente nós temos a utilização de recursos linguísticos e não linguísticos. É muito comum em textos instrutivos nós vermos figuras, imagens que ilustram aquilo que está sendo informado em seguida ou ao lado. Em segundo lugar, nós temos a linguagem que pode ser mais formal ou mais informal, dependendo do gênero, dependendo do texto, dependendo do público a que se dirige. E, finalmente, nós temos uma organização retórica, normalmente sequencial, de passo a passo e ou cronológica. Vamos ver a linguagem. Que tipo de linguagem é mais comum em textos instrutivos? Bom, em primeiro lugar, nós temos os marcadores discursivos, que são normalmente os de sequência ou de tempo. São aqueles first, next, after, em primeiro lugar, em seguida, depois, now, second, then, então, em segundo lugar, antes disso, que mostram justamente esse alinhamento, essa organização do texto. Também temos as orações imperativas, que é o mais comum, aquilo de fazer alguma coisa e não fazer alguma coisa, por exemplo, prepare the dough. Então, prepare a massa, close the cover, feche a tampa, don't use solvents, não use solventes. Temos também os modalizadores, são os verbos modais que são utilizados para ou enfatizar, como must e o should, ou simplesmente para suavizar aquela ordem, aquele imperativo. Ó, você faça, não, you can do, você pode fazer, you could do, você poderia fazer. Também temos expressões de advertência ou recomendação, especialmente com a oração if, né? Se você fizer isso, acontecerá aquilo. Por exemplo, if you leave the equipment powered, it can overheat. Ou seja, se você deixar o equipamento ligado, ele tem a possibilidade de superaquecer. Existem também outras expressões que podem ser utilizadas no sentido de você prestar atenção àquilo que você está fazendo, que são make sure, be sure, ensure, que significam de um modo geral certifique-se, tenha certeza. Por exemplo, make sure to turn off the equipment after use. Então, certifique-se de desligar o equipamento após seu uso. Também temos, eventualmente, dependendo do texto instrutivo, nós temos o uso do pronome you para criar proximidade com o leitor. Por exemplo, you can also consult the FAQs. Então, você tem a possibilidade, ao invés de dizer consulte os FAQs, ele diz, você tem a possibilidade, você pode. Então, fica uma linguagem mais informal, mais próxima do leitor. Vamos abordar agora os textos instrutivos de um tipo específico, que são manuais de instrução, análise e caracterização. O que é um manual de instrução? Um manual de instrução, de um modo geral, ele aborda um conjunto de regras, um conjunto de instruções para que você monte algum equipamento, para que você opere um determinado equipamento. Então, de um modo geral, ele pode ser um manual de instrução a respeito de algum tipo de serviço ou a respeito de algum tipo de produto. Nós vamos abordar especificamente aqui o manual de instruções de aparelhos eletrônicos, que são aqueles mais comuns hoje em dia. Então, os MP3, ou os aparelhos celulares, os computadores e muitos outros equipamentos eletrônicos. Esses equipamentos, esse manual de instrução de equipamentos eletrônicos, eles têm algumas características em comum. Vamos verificar? Então, de um modo geral, em primeiro lugar, no manual de instruções de equipamentos eletrônicos, nós temos um item denominado Caution ou Safety Precautions, ou alguma coisa que o valha. Esse item específico, que é colocado bem no início do manual, ele é utilizado, ele tem o objetivo de mostrar para você
como tomar cuidado com determinadas possibilidades de dano ao equipamento ou dano à pessoa. Então, logicamente, ele tem que vir em primeiro lugar. Posteriormente, nós temos um item que nós aqui estamos denominando de Introduction, mas de vez em quando eles têm outro tipo de denominação. Mas o que é essa Introduction? Ele aborda, de um modo geral, aspectos importantes a respeito do seu equipamento. Ele pode mostrar a compatibilidade com outros tipos de produtos, ele pode mostrar as cores que ele é apresentado ou informações de caráter geral. Posteriormente, nós temos o item Installation, que logicamente é como você instalar um determinado produto no caso de haver necessidade. Um rádio, por exemplo, provavelmente no manual do rádio não deve ter esse item, não é? Bom, depois que você instalou o seu equipamento, vamos às Basic Operations e Advanced Operations, que são as operações básicas e as operações avançadas. Então, que de básico você pode fazer e, posteriormente, se você precisar, algumas operações que são chamadas de customizadas, então elas são personalizadas. Temos também o item, que normalmente ele está no final do manual, denominado Troubleshooting. Esse item é bastante conhecido, que ele é um conjunto de informações antes de você procurar um técnico. Se acontece algum probleminha específico que talvez você mesmo possa realizar. Finalmente, nós temos a parte de Specifications. Essas Specifications nada mais é do que as especificações técnicas, então amperagem do equipamento, tamanho, medidas e normalmente informações voltadas para os técnicos ou os especialistas no assunto. Opcionalmente, nós temos um item denominado Warning Notice. Então, warning, atenção, alguma informação específica que você não pode deixar de cumprir porque pode eventualmente causar um dano ao equipamento, como a gente havia mencionado, ou alguma informação importante que o fabricante queira chamar a atenção. E, finalmente, temos Other Information, temos outras informações que são muito variáveis de manual para manual e dependendo do tipo de equipamento. Vamos ver um exemplo do manual da TV de LCD da Sony. Então, vamos ver como essa estruturação retórica está presente nesse texto da televisão de LCD da empresa Sony. Verifique sempre que os manuais nem sempre têm essas partes, como eu havia dito anteriormente, e que nem sempre essas partes têm aqueles nomes que nós colocamos, mas por uma questão de organização nós vamos tentar encaixar o que tem aí no manual na nossa terminologia. Bom, em primeiro lugar, na nossa terminologia nós temos Caution and Safety Precautions. Nesse manual que você está visualizando, não está presente. Embora ele não esteja presente no índice, esse manual contém essa parte de precauções de segurança. Posteriormente, nós temos a parte Introduction. A parte Introduction desse manual é denominada Getting Started. E tem outros itens como Welcome to the World of Bravia e outras informações. Temos também o item Installation, que é o item que nós colocamos como base. Nós temos uma denominação diferente que é Getting Started. E temos alguns tópicos como Connecting TV, When Connecting to Optional Equipment, Securing the TV, Setting up the Channel List. Temos também Basic Operations, que são exatamente assim, as operações básicas, eles têm essa mesma terminologia e eles mostram como operar do modo mais simples a sua televisão. Então, exatamente o que você precisa para a televisão funcionar.
Temos também nesse manual o que nós já dissemos anteriormente, que é aquele item troubleshooting. Às vezes você tem que fazer algum ajuste na televisão e você não precisa ligar para assistência técnica, você mesmo pode fazer. O troubleshooting normalmente é organizado em problema e solução. E temos as specifications, que são as especificações técnicas, as informações específicas, normalmente para uma pessoa mais especializada. O item Warning Notice não está presente nesse manual. Finalmente, nós temos Other Information, que nesse texto temos informações de caráter geral. Preparation for Wall Mounting, ou por exemplo, se você quer colocar a televisão na parede. PC Input Signal, então outras informações, Reference Chart, que são informações mais técnicas. Após nós verificarmos qual é a organização, qual é a linguagem retórica dos manuais, vamos ver a linguagem característica dos manuais. Como todo tipo de texto instrucional, os manuais têm basicamente imperativos. Como eu já disse anteriormente, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, por exemplo, press power to turn on the TV. Então, pressione o liga, né, para ligar a televisão. Temos também os marcadores discursivos, que normalmente são utilizados, aqueles marcadores de sequência, como é comum nos textos instrucionais de um modo geral. Então, por exemplo, make sure you already connected cable or antenna, then select OK to start. Então, mostra uma sequência. Primeiro você faz isso, then, posteriormente, você faz aquilo. Também temos expressões de advertência ou recomendação, principalmente com o uso do if. If you want to start auto program later, select cancel. Não, então, se você quiser fazer isso, você tem que realizar aquilo. Também temos os modalizadores. Lembra que nós falamos dos modalizadores que são utilizados ou para suavizar ou para enfatizar determinadas coisas? No exemplo aí nós temos You can do it later by selecting. Então você pode fazer uma alternativa selecionando. Bem, terminamos de abordar os manuais de instrução, a parte organizacional e a parte de linguagem. Vamos ver então agora as regras e regulamentos, análise e caracterização. Bem, regras e regulamentos são textos instrucionais específicos e de um modo geral eles têm, logicamente, uma organização semelhante. Enquanto que as regras, elas se pautam em instruções de atividades sociais, como, por exemplo, de jogos de um modo geral, como jogar paciência, como jogar buraco. Os regulamentos já são instruções mais normativas e normalmente colocada por um órgão governamental, um órgão que faça com que aquilo seja cumprido obrigatoriamente. Então, eles têm algumas características comuns a todos os textos instrutivos e algumas características específicas. A organização retórica, de um modo geral, de regras e regulamentos, se pauta por uma lógica. Então, uma lógica ou uma sequência de passos. Então, uma sequência de passos para que você consiga obter um fim específico. Os elementos linguísticos são aqueles elementos semelhantes aos demais textos instrucionais, que são os imperativos, os marcadores discursivos, os modais, etc. Vamos ver especificamente as normas de utilização dos regulamentos. Para que você possa visualizar melhor, vamos ver um exemplo num texto que foi extraído do site da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos e que normatiza a entrada de gatos e cachorros aqui no Brasil. Então, vamos ver essas normas? Em primeiro lugar, quanto à organização retórica. Então, como toda norma, existe uma listagem de regras gerais que devem ser cumpridas para que você possa, para que um americano ou
qualquer outra pessoa que esteja nos Estados Unidos possa entrar com um gato ou com um cachorro aqui no Brasil. E quanto aos aspectos linguísticos? Qual será a organização, qual será o tipo de linguagem utilizada nos regulamentos? Bem, vemos que temos assim um modo imperativo, mas que de um modo geral ele é substituído pela voz passiva, especialmente nesse texto, porque o foco dele é o animal ou o tipo de certificado que você precisa obter. Por exemplo, for a dog or a cat to enter Brazil, the following must be presented. Então, ele enfatiza justamente que para que um cachorro ou um gato, então ele coloca no foco o cachorro e o gato, você tem que cumprir determinadas especificações. Também nesse outro exemplo, Consular Authentication of the International Health Certificate must be requested. Então, como nós dissemos, como o foco nesse certificado, então o certificado ele deve necessariamente ser solicitado. E temos também o uso de marcadores discursivos. Nesse exemplo, after obtaining the vaccination certificate, então após, na sequência, obter o certificado de vacinação, in addition to providing the information item A and B, então além de você fornecer a informação. Então, vemos que nessa sequência, o after, ele mostra como que o texto está organizado passo a passo. E o in addition, ele mostra um complemento, alguma coisa a mais que você precisa fazer. Vemos assim que, como é um texto de regulamentação, o modal mais atualizado é o must, porque realmente é alguma coisa que você precisa necessariamente fazer, senão você não vai poder entrar com seu cachorro, seu gato no Brasil. Temos também expressões de advertência ou recomendação. Aí no caso do texto, normalmente em textos instrucionais, essas expressões de advertência têm o if normalmente. Ou expressões equivalentes, como aí no texto nós temos in case. Então, no caso de ser a primeira vacina, ela tem que ser válida por 1 ano. Então, é uma advertência ou uma recomendação. Vamos ver agora como escrever ou escrevendo textos instrucionais. Como deveremos redigi-los corretamente? Bom, em primeiro lugar, nós temos que pensar na contextualização. Nessa parte de contextualização, nós temos que verificar o tipo de gênero textual, é uma regra, é um regulamento, é um manual. Qual é o propósito comunicativo? Qual é o objetivo comunicativo desse texto? Qual é a comunidade discursiva? É a comunidade dos jornalistas? Ela é religiosa? É da sociedade de um modo geral? E qual é a organização retórica? Nós vimos que, de um modo geral, a organização retórica de textos instrucionais não modifica muito de um para o outro. Existem pequenas adaptações, pequenas diferenças entre um e o outro, que são regulados especificamente pelo objetivo daquele texto. É isso que tem que pautar, de um modo geral, o modo como você vai organizar o seu texto. Além disso, e após você caracterizar esse texto, ver o público-alvo, ver o objetivo específico desse texto e ver qual é a organização, qual é a estruturação desse texto, logicamente você tem que preencher essas lacunas com o quê? Com uma linguagem específica de textos instrucionais. E selecionando dentre aqueles modelos que nós mostramos para você anteriormente, qual o melhor se encaixa nesse tipo de texto, nesse gênero que você vai abordar. Para ficar mais claro para você, nós vamos trabalhar com um gênero que é da área de recomendação, de sugestão. Então, ele é um texto instrucional que vai dar sugestões ou recomendações às pessoas. Esse gênero específico trata-se de recomendações ou sugestões de como você fazer uma apresentação. Então, vamos ver presentes nesse texto aqueles itens que nós mencionamos. Primeiro, a contextualização e, posteriormente, a linguagem. Vamos lá?
Bem, então como fazer uma boa apresentação? Essa é a modalidade. O tipo de gênero instrucional é de aconselhamento. Qual é o propósito, qual o objetivo específico desse texto? Instruir ou aconselhar alguém a ser bem-sucedido em uma apresentação. Qual a audiência, comunidade discursiva ou público-alvo? Bom, eu acho que é o público em geral. Pessoas que querem fazer uma boa apresentação. E qual é a organização desse texto? A organização desse texto é aquela típica de textos instrucionais, mas é uma sequência de ações, não necessariamente que tenha que seguir uma ordem específica e que funciona tipo dicas ou sugestões. Então, após você haver contextualizado esse gênero específico instrucional a respeito, nesse caso, de como fazer uma apresentação. Então, nós vimos o objetivo, nós vimos a organização, a estruturação desse texto. Agora, vamos ver os outros aspectos, os aspectos linguísticos. Mas, primeiramente, vamos ouvir e ver as dicas, as sugestões, as recomendações de como fazer uma apresentação? Vamos lá? Don't feel nervous. Sometimes, when giving a presentation, we make mistakes, just as when we are talking to someone. If you make a mistake, just say that statement was an error, say the correct one, and continue on. Consider a presentation a conversation. After all, now you get a chance to do all the talking and audience has to listen. Obtain presentation specifics, and if it is a sales or motivational speech, also check how long your presentation should be last. Make sure to know your audience. Are they car workers or upper management? How to do it? Tell them what you're going to tell them. Tell them. Tell them what you told them. Rehearse. One of the most important things that you do after you've done your research is to rehearse. Personal dress. Never be dressed more casually than your audience. Bom, vemos na primeira parte que nós contextualizamos esse gênero específico. Então, nós sabemos o público-alvo, o objetivo comunicativo e a sua estruturação. Então, que tipo de linguagem iremos utilizar? Bem, em primeiro lugar, utilizaremos os imperativos que são muito comuns nesses gêneros. Por exemplo, don't feel nervous. Então, não fique nervoso. Consider, considere. Obtain presentations. Então, obtenha apresentações. E outras informações gerais. Também temos explicações ou descrições. Sometimes when giving a presentation, we make mistakes. Em casos específicos, como nesse de sugestões, nós temos descrições no meio das instruções, mas isso não é típico de outros gêneros dessa área instrutiva. Também temos presentes os marcadores discursivos que nós falamos que ocorrem em todos os tipos de textos instrutivos. Eles são uma possibilidade. Nesse exemplo, also check, então também sequencialmente, check, how long, então quanto tempo. Os modalizadores, lembra que nós utilizamos para modalizar, para suavizar ou para enfatizar determinada coisa? Você se lembra dos textos, dos regulamentos que você precisava, must, fazer as coisas? Nesse texto que é de aconselhamento, ele tem um modalizador específico de conselho ou sugestão que é o should. How long your presentation should last? Quanto tempo que a sua apresentação deve durar? Outras expressões também típicas, como make sure to know your audience. Então, certifique-se de conhecer sua plateia, sua audiência. Bem, espero que você tenha compreendido que textos instrucionais, eles têm características gerais, mas cada tipo de texto instrucional tem a sua própria característica, tem um tipo de linguagem um pouquinho diferente um do outro e que tem tudo a ver com o objetivo comunicativo, aquela informação que eu quero passar. Vamos às nossas dicas de estudo? Bem, como dica de estudos,
temos esse texto How to Teach Instruction and Explanation Texts, que está disponibilizado no site basicskillswales.org, que é um pequeno guia de como escrever e de como ensinar textos instrutivos. Vale a pena você acessar. Bem, eu espero que você tenha aproveitado bastante esta aula, que abordou os aspectos de gêneros instrucionais, e tenha um bom estudo.